Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, estamos iniciando aqui a nossa terceira aula remota de geografia, certo? Eu espero que vocês estejam bem e logo mais nós iremos nos encontrar presencialmente, se Deus permitir, certo? Então, vamos direto para a nossa aula. Vou diminuir aqui a minha imagem, vou deixar aqui, certo? Para não atrapalhar a visualização dos slides. Então, vamos passar para o próximo slide. Tem que diminuir mais um pouco aqui a imagem. Vamos colocar aqui embaixo, né? Para não atrapalhar. Pronto. Então, o tema da aula de hoje são as divisões regionais do Brasil, né? Brasil, divisões regionais, né? Vamos saber o que são regiões, né? O que é regionalização, quais os principais tipos de regiões do Brasil, certo? Que foram feitos ao longo do tempo. Então, vamos começar agora com o conceito de região, saber o que é região, certo? Então, região é um conjunto de áreas de um território que apresenta características semelhantes, que as identificam e diferenciam de outras áreas, certo? Então, nós podemos ver aí que região é um conjunto de áreas, né? É um conjunto de áreas que apresentam características próprias, que são diferentes das outras regiões ou das outras áreas. Então, quando você tem um lugar, ou seja, uma área, que nesse lugar tem características específicas que você não encontra em nenhuma outra, então ali você tem uma região, certo? E o que é regionalização? Regionalização é a divisão de um território em regiões utilizando critérios específicos, certo? Então, regionalização é o ato de regionalizar, ou seja, criar regiões. E para regionalizar, ou seja, para criar regiões, os pesquisadores, os estudiosos, né, eles utilizam os critérios. Então é necessário saber qual critério vai ser utilizado, ou quais critérios, pode ser um, pode ser mais de um, que irão ser utilizados para regionalizar, certo? Então os critérios podem ser de ordem naturais, como clima, vegetação, relevo, a hidrografia, o solo, né? Pode ser de ordens econômicos, como agricultura, pecuária, né? As atividades econômicas de forma geral. Pode ser até critérios culturais, como a língua, a religião praticada naquele local, ou seja, naquela região, certo? Então, esses são os critérios que podem ser usados. Pode ser um critério ou mais de um, ou pode ser todos os critérios. Então, vamos começar com a divisão regional mais importante e famosa do Brasil, que são as 5 macro-regiões brasileiras regionalizadas na década de 80 pelo IBGE. Né? O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o que acontece? Na década de 80, o IBGE ele recebeu a missão por parte do governo federal para dividir o Brasil em regiões, né? Um país muito grande, então era importante dividir em regiões. E então o IBGE dividiu o Brasil em 5 grandes regiões, daí o nome macro-regiões. Macro quer dizer grande, grandes regiões. E aí o IBGE, utilizando praticamente todos os critérios, né? Critérios naturais, sociais, econômicos, culturais, ele dividiu o Brasil nessas 5 regiões: Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Percebam que cada uma dessas 5 regiões apresentam características diferentes, tanto características naturais como culturais, como sociais e econômicas, né? A gente comparar, por exemplo, o Nordeste com o Norte, são 2 regiões totalmente diferentes.
climas diferentes. O Nordeste tem clima semiárido, um clima quente e seco. O Norte já tem um clima equatorial, é um clima quente e úmido, né? As atividades econômicas, o Nordeste pratica mais a agricultura e a pecuária, no Norte já é mais o extrativismo. E todas as regiões apresentam características próprias que são diferentes das demais, certo? Então, o IBGE utilizou vários critérios para regionalizar o Brasil nessas 5 grandes regiões, ok? Vamos... Bom, nesse próximo slide vocês estão vendo aí as regiões geoeconômicas, né? O que são as regiões geoeconômicas? Essa divisão regional do Brasil em 3 regiões, 3 grandes regiões, ela não é a divisão oficial do Brasil, ela não é a mais importante, mas ela tem a sua importância porque foi uma proposta de regionalização diferenciada. Ela foi feita pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, em 1967, onde o Pedro Pinchas Geiger ele regionalizou o Brasil, né, de acordo com o critério socioeconômico. Então, ele utilizou mais a questão econômica para dividir o Brasil, certo? Onde ele coloca aí a região Centro-Sul como a região mais rica do Brasil, a região mais desenvolvida economicamente, aquela região que apresenta a maioria das indústrias, né, das atividades econômicas, dos bancos, certo? Então, seria a mais desenvolvida economicamente do Brasil. E o Norte e o Nordeste seriam aquelas regiões um pouco mais atrasadas economicamente, sendo que o Nordeste é uma região mais antiga, é uma economia mais antiga, e o Norte, aliás, ele não colocou o nome Norte aí, ele nomeou Amazônia, né, que seria a região Norte, de acordo com o IBGE. A região amazônica, para o Pedro Pinchas Geiger, é aquela região onde existe um atraso econômico, mas é uma região mais nova, onde a economia é mais baseada no extrativismo, né? Na extração de madeira e dos frutos na floresta e também o garimpo. No próximo slide aí vocês estão vendo os complexos regionais, né, do grande geógrafo brasileiro Milton Santos. O Milton Santos, lá na década de 80, ele se juntou com a Maria Laura Silveira, uma outra grande geógrafa brasileira, e eles lançaram a proposta também de dividir o Brasil em 4 regiões, né, chamadas de complexos regionais. Dessa feita, o Milton Santos e a Maria Laura Silveira, eles utilizaram o critério do meio técnico, científico e informacional, ou seja, eles levaram em consideração mais a questão da tecnologia e da informação, certo? Então, é mais um critério socioeconômico, né? Mais voltado para a tecnologia, para a informação. Então, ele coloca aí o Brasil dividido em 5 regiões. Essa verde é a região amazônica, que eles chamam de Amazônia. O amarelo, centro-oeste. O vermelho, região concentrada. E o laranja, região nordeste. A diferença aí para a regionalização do IBGE, que é oficial, que eu mostrei no primeiro slide, é justamente essa região concentrada, que está na cor vermelha. Por quê? Porque ele juntou aí a região sudeste com a região sul em uma região só. Por quê? Porque eles entenderam que a região sudeste e a região sul, elas têm características muito semelhantes, ou seja, são regiões mais desenvolvidas economicamente e são regiões que apresentam alta tecnologia, ou seja, nessas 2 regiões se concentra a maioria dos
laboratórios, não é, das redes de televisão, das universidades, dos hospitais, das sedes das empresas, dos bancos. Então, são as regiões mais desenvolvidas e que apresentam mais tecnologia, certo? As outras pequenas diferenças, né? Mas muito parecido com a divisão regional do IBGE, das macro-regiões. Finalizando aí nossa aula, nós temos nosso exercício de fixação, né? Nossa atividade, onde vocês já sabem que vocês vão copiar essas perguntas, responder no caderno, né? Copiar e responder no caderno e enviar a foto até as 5 horas da tarde para mim, certo? Ok? Então por hoje é só e até a próxima. Tchau.